Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta para a nossa próxima apresentação. Eu estou recebendo aqui o Nicolas Zucco, que é Regional Sales Director da Nozomi. Ele vai falar sobre o tema antifragilidade cibernética e continuidade de negócios. Nicolas, seja muito bem-vindo, é com você. Obrigado, Júnior. Obrigado pela apresentação e também pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa nova visão antifragilidade. Eu, por muitos anos, levei essa abordagem de resiliência para a cibersegurança. E eu queria provocar um pouquinho vocês aqui a pensar de uma maneira diferente. Não precisa concordar, não precisa discordar, mas é apenas uma nova visão. Eu vou colocar um pano de fundo aqui para vocês entenderem o que essa abordagem se propõe e alguns pilares aonde sustenta toda essa nova abordagem que pode ajudar a gente a ficar um passo à frente dos atacantes, porque nós já estamos fazendo há muito tempo essa abordagem de resiliência e a gente não vê esse cenário mudando tanto. Só para vocês terem ideia, no ano passado, os atacantes, só do cybercrime, eu estou tirando da equação aquela parte do hacktivismo, nation state attack, que são outros motivadores. Vamos falar aqui um pouquinho dos motivadores financeiros, do cybercrime mesmo. Eles faturaram 6 trilhões de dólares. Esse número é muito elevado. Tem um slide que o pessoal da March compartilhou comigo, eu não posso mostrar aqui, infelizmente, mas eu posso compartilhar alguns números, que eles falam do tráfico de drogas lá em 92, que era o auge deles, versus o cybercrime agora. As margens são muito maiores, a chance de você ir para a cadeia é muito menor e você tem um greenfield cada vez maior, porque a gente tem o IoT, o 5G, como meu grande amigo Yannis falou, muito bom revê-lo, eu vi a sua apresentação, foi um sucesso. Então, quando a gente tem todo esse cenário adverso, a gente ter a mesma postura que a gente tinha antes, esperando um resultado diferente, eu acho que não é o adequado. Então, por isso que eu venho aqui fazer essa provocação para vocês, uma nova maneira de abordar todos os desafios que a gente tem no dia a dia frente à cibersegurança. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Nicolas Zucco, podem me chamar de Nick, sem formalidades. Eu já estou no mercado de cibersegurança há mais de 20 anos. Passei em empresas como Ironport, Zscaler, para Cisco também, quando eles fizeram a aquisição da Ironport, depois a FireEye, que foi incrível aquela jornada de aprender sobre os Zero Days, quando eles adquiriram também o pessoal da Menda, todo aquele trabalho de Incident Response, o pessoal da iSight Partner, que fazia todo aquele trabalho de atribuição, que é muito difícil, né? Você juntar aquelas técnicas, procedimentos, padrões, frente a um grupo, para você entender o modus operandi dele, para estar um passo à frente. Depois tive a oportunidade para ir para Forescout, falar ali, proteger um pouquinho mais a parte de rede, e depois a Microsoft, que foi uma grande transformação, levar esse novo posicionamento da Microsoft para o mercado. E agora a Nozomi. Eu estou aqui na Nozomi há quase 2 anos, ajudando aí a levar todos os aprendizados que a gente teve para a área de TI para dentro de OT. Durante minha apresentação, eu vou dar algumas dicas para vocês referente qual que seria uma abordagem ideal para o ambiente de OT, que é um pouquinho diferente do de TI tradicional. Então, o que eu queria colocar um desafio aqui para vocês, primeiro é contextualizar onde nós estamos. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar dos jogos infinitos. Quem tiver com acesso ao chat, por favor, coloquem aí sim ou não. Mas os jogos infinitos foi um conceito que foi colocado dentro do mercado para contrastar frente ao jogo finito. Eu tive acesso a essa nova abordagem junto a dos livros do Simon Sinek, que foi bem revelador, e leva mais essa abordagem para a parte corporativa. Mas, do meu ponto de vista, fez total sentido para a área de cibersegurança. O que define um jogo finito de um jogo infinito? O jogo finito ele tem jogadores bem conhecidos, tem regras claras, e o objetivo é comum a todos. Determinado período, conclusão, regras, há um vencedor. Depois dos jogos infinitos, isso muda completamente, aonde nós temos jogadores conhecidos e desconhecidos, regras que podem mudar a qualquer momento, e o grande objetivo do jogo é perpetuar o jogo para sempre. Vocês entenderam a diferença dessas duas abordagens? Não tem nada de similar entre elas, são completamente opostas. Quando você entra num jogo que tem jogadores do jogo finito versus jogadores do jogo finito, você consegue ter um jogo. Ali realmente você vai ter um resultado. Na hora que você tem um jogo infinito versus um jogo infinito,
todo mundo vai evoluindo junto nesse jogo, e o objetivo é sempre estar jogando. Agora, se você coloca um jogador finito versus um jogador infinito, gente, o problema é muito grande. E é a sensação que eu tenho que a gente está agora em cibersegurança, aonde os atacantes têm claramente essa postura do jogo infinito, eles estão jogando esse jogo para sempre, não dá para atacar a empresa A, vai para a empresa B. Quando a gente fala de nation attack ou hacktivismo, eles têm todo o tempo do mundo, todo o investimento para fazer esse ataque e ter sucesso, enquanto do nosso lado, eu ainda ouço muito pessoas falando, eu vou ganhar esse jogo, né? Ninguém vai me invadir, ninguém vai me atacar, coisas desse tipo. Então, quando a gente tem esses jogadores, o jogo finito versus o infinito, os jogadores, né, que têm esse motivador maior, acabam tendo mais sucesso. Só para dar um exemplo para vocês aqui, de jogos finitos versus infinitos. O xadrez, as regras são claras. Você sempre vai ter um vencedor ali no final, pode ter um empate técnico, mas tem um vencedor ali no final. Mas você pega, por exemplo, guerras, né, que teve lá Estados Unidos e Vietnã. Os Estados Unidos queria ganhar a guerra, o Vietnã queria sobreviver. A Rússia quer ganhar a guerra, a Ucrânia quer sobreviver. Quando você tem essa motivação maior, que é a sobrevivência, as forças, a maneira de pensar, de atuar, de se portar perante a guerra, é muito mais poderosa do que alguém que está pensando em ganhar essa guerra e pronto. Então, só para vocês terem ideia, qual que seria uma postura adequada para quem está e quer enfrentar um jogo infinito, é ter uma causa. Só você falar assim, eu quero fazer isso para ganhar. Isso é o jogo finito. Quando você tem uma causa, eu vou me aposentar e o desafio de cibersegurança vai continuar no nosso dia a dia, mas eu quero, né, durante essa minha jornada em cibersegurança, continuar jogando esse jogo e entregar ali, passar o bastão da melhor maneira possível. Para que isso dê certo, para que a gente consiga proteger frente aos atacantes, tem que ter times de confiança. E o time de confiança não é só de cibersegurança ou de TI, é mesmo o usuário sentindo que clicou num anexo malicioso, num link indevido, ele ter um ambiente seguro para compartilhar e falar, olha, eu acho que eu cliquei em um link malicioso. É muito melhor para o time de cibersegurança, né, entender que houve ali uma infecção e evitar que ela se alastre, do que alguém lá fechar o computador, cliquei em alguma coisa e vai embora correndo para casa. Isso vai se alastrando e demora um pouco mais para o pessoal identificar. E quando essa pessoa vai e compartilha essa postura, que a gente possa enaltecer, né, comentando, seja no café, seja um grande executivo da empresa falando que é essa postura que a gente gostaria de ter dentro do dia a dia. Dentro de cibersegurança, a gente tem outro grande desafio, que a gente não quer compartilhar informação. Eu sei que a parte de segurança por obscuridade é muito importante, mas quando a gente é atacado, pode compartilhar ali um índice de comprometimento, o vetor de ataque, qual que foi o modus operandi com um colega, com um amigo nosso, de repente com a vertical de empresas que você está trabalhando, né? É muito importante, porque do outro lado os atacantes estão sempre se ajudando e eles conseguem mover muito mais rápido do que a gente. E quando a gente olha o adversário, é muito importante a gente aprender com o adversário também. Então, quando eu estava falando lá do pessoal da Eyesight Partners, né, que a FireEye tinha adquirido, eles faziam todo esse trabalho, entender as técnicas, as ferramentas, os procedimentos, para começar a pensar como atacante e poder dar um passo à frente. Tem uma outra abordagem que é muito difícil, às vezes, da gente encarar, que é você estar preparado para mudar completamente e ter uma nova postura existencial. Ele fala de uma postura existencial flexível, que é o quê? Eu defini uma estratégia de segurança e eu estou seguindo nela. De repente aconteceu alguma coisa, eu falo, não, eu não vou mudar minha estratégia, eu defini isso, vai ser dessa maneira. Gente, no espaço de um ano, as coisas mudam com tanta rapidez, mas tanta rapidez, que você pode ter que chegar no meio do ano, respirar fundo, jogar aquilo ali fora e trazer uma nova abordagem para você conseguir ter uma postura mais adequada frente aos novos desafios. Então, essa é a parte da postura existencial flexível, você não morrer abraçado ali ao bote, você conseguir, de repente, respirar, pular para um outro navio, ter tempo de criar um bote novo, tá bom? E também demonstrar coragem para liderar. Eu, até hoje, pela Mendes, pela Microsoft, eu devo ter participado de uns 30 processos de resposta a incidente. Eu vi pessoas, né, que realmente não conseguiram conduzir um processo tão crítico, com tanta pressão, como, né, você ter toda a operação parada e conseguir sair do outro lado, colocar o ambiente operante. E eu também vi pessoas que eram analistas e tiveram posturas
inimagináveis, posturas muito adequadas frente ao tamanho do desafio, calma, tranquilidade e também se comunicando muito bem frente ao negócio. Então, não necessariamente você tem que ser o líder, o gerente, o diretor. Você tem que liderar pelo exemplo, você tem que liderar compartilhando visões, e essa liderança é muito importante para a gente conseguir ter cada vez uma postura maior. Então, quando eu falo isso para vocês, jogos infinitos, é como que tem que ser a nossa cabeça, ou, se você concordar, lógico, poderia ser a sua cabeça para encarar esse dia a dia. Quando você aprende com todo esse processo, você passa a ter uma postura mais adequada. Então, o que eu queria colocar aqui como desafio para vocês é riscar essa parte de resiliência cibernética. Por quê? A antifragilidade vai conseguir te apoiar muito mais no processo de continuidade de negócio e reduzir o teu risco operacional. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira introdução para colocar o contexto em que estamos. E a antifragilidade, eu vou explicar o que é e alguns pilares que podem ajudar você a ter essa nova postura. Essa palavra antifragilidade não existia antes. Ela foi cunhada pelo Nicolás Nassim Taleb, que é um grande matemático, fez fortuna na área de finanças. Mas eu confesso para vocês que a primeira vez que eu vi essa palavra foi do Bruno Perini, lá do Grupo Primo. Ele estava fazendo uma live e ele falava sobre o livro. E ele, lógico, relacionava a antifragilidade também aos investimentos. E eu falei, caramba, faz todo sentido para cibersegurança também. Aí eu comprei o livro, é um livro denso, é um livro cheio de referências, é quase um doutorado, assim, uma tese de doutorado. Então, se vocês puderem ler os resumos ou verem alguns vídeos, vocês já vão cada vez mais compartilhar dessa visão, e quem topar o desafio de ler o livro é bem interessante. E qual não foi minha surpresa quando eu comecei a ler o livro? E ele tem uma hora que ele cita, acho que é no capítulo 2, são diversos negócios, diversas verticais, diversos lugares que a antifragilidade tem uma postura adequada e que você tem um ganho muito bom. Adivinha qual item que estava lá? Cibersegurança. Então, realmente, tinha uma visão bem alinhada aí com a dele. Então, essa palavra realmente não existia antes, teve que ser cunhada, porque todo mundo falava que o contrário de frágil era o robusto, né? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês qual que é a diferença entre eles. Frágil é muito simples a gente entender. Uma taça de cristal, ou quando nós temos itens frágeis dentro da nossa mala, a gente despacha, coloca aquele adesivo. O frágil é averso ao choque. Ele não quer o choque, porque se o choque chegar até o frágil, ele deixa de existir. Quando a gente vai para o robusto seria, por exemplo, um cofre, né, que aguenta muito impacto, uma palmeira que numa tempestade ela fica se contorcendo, e depois ela volta, acaba não quebrando. Um outro grande exemplo que eles dão é a fênix. A fênix, ela morre e ressurge, mas se ela morreu por causa de um tiro, ela não volta à prova de bala, ela poderia morrer também por causa do tiro nessa próxima revivida que ela acabou de passar. Então, quando a gente fala de resiliência cibernética, a gente está muito nessa cabeça, eu quero ganhar o jogo, eu quero barrar o ataque, Barrei hoje, que bom. Barrei hoje, que bom. Mas o que a gente aprendeu desse ataque, né? Esse ataque entrou, caramba, acabou o mundo? Não, a gente conseguiu evitar que os dados vazassem. Mas deixa eu aprender como que foi esse processo, que eles conseguiram entrar dentro do meu ambiente e, dali para frente, melhorar um processo, uma governança, uma nova camada de segurança. Então, a antifragilidade é um processo contínuo de aprendizado. Então, como ele não achou essa palavra, que era exatamente o contrário de frágil, essa palavra foi criada e realmente é da autoria dele. E quando a gente fala lá dos 12 trabalhos de Hércules, não sei se vocês lembram, tinha um dos trabalhos que era matar a Hidra de Lerna, né? Tinham várias cabeças e a Hidra, ela adorava o choque. Por quê? Toda vez que ele cortava uma cabeça dela, duas surgiam. Cortava uma cabeça dela, duas surgiam. Então, ela adorava o choque, ela buscava o choque, porque ela se tornava cada vez mais poderosa. E aí ele começou a cortar e depois ele fazia o quê? Ele queimava a cabeça para poder cauterizar, não nascer as outras duas cabeças. Mas qual não foi a surpresa dele? Tinha uma que era imortal. E ele pegou lá uma pedra do tamanho do mundo, colocou em cima
dessa última cabeça, que era imortal, e ela ficou até lá, não morreu, mas ele achou uma maneira ali criativa de vencer esse trabalho. Então, quando a gente fala do antifrágil, é essa postura que, no meu ponto de vista, condiz muito mais com os desafios que a gente tem em cibersegurança hoje. Então, esse antifragilidade, ele é um conceito, é um guarda-chuva. E eu vou falar aqui alguns pilares da sua postura no dia a dia que podem ajudar você a ter essa nova abordagem com mais tranquilidade. Não sei se você já tinha ouvido falar do intervencionismo ingênuo. Eu gostei muito dessa palavra porque ilustra muito bem os desafios de TI e OT. Intervencionismo ingênuo é quando você toma uma ação e você não estudou de maneira adequada as consequências que essa ação pode ter. E aí, quando você não mede as consequências dessa ação, o resultado pode ser muito, muito pior do que estava antes. Então, o que acontecia nesses ambientes industriais, que eram ambientes mais delicados, ambientes com sistemas mais antigos, legados, o hardware também mais obsoleto? Na hora que você faz um scan de vulnerabilidade, você derruba uma planta produtiva. Na hora que você aplica um patch, uma máquina para de funcionar e essa máquina é uma máquina milionária. Você não pode fazer o upgrade do sistema operacional. E o pessoal de TI, de cibersegurança, na boa intenção, levava essa mesma abordagem que funcionou e funciona muito bem em TI para OT. E é até por isso que criou os silos entre essas áreas. Então, na hora que você empatiza com essa área que tem características diferentes da tradicional, você ouve mais, entende como que é o dia a dia, você evita esse intervencionismo ingênuo, empatiza mais com os profissionais que estão ali, com os desafios do dia a dia, e você cria ali uma confiança muito boa e times de alta performance. Então, esse é um breve resumo do intervencionismo ingênuo. Então, para você ter uma postura antifrágil melhor, sempre pensar nisso. O que eu estou fazendo aqui, será que vai melhorar ou pode gerar um impacto muito maior? Por mais que eu tenha planejado, na hora que eu vou entender como é o processo de execução, eu falo, opa, é melhor não fazer nada, porque da maneira que eu estou monitorando, olhando, pode ser melhor do que eu chegar lá e gerar um impacto operacional, tá bom? O segundo pilar seria o efeito Lindy. Lindy é uma delicatessen, uma doceria que tem lá até hoje em Nova York. E lá que se encontravam os comediantes de stand-up comedy. E aí lá eles notaram que um comediante que já estava se apresentando lá por 10 anos, ele tinha uma chance, né, no mínimo de mais 10 anos, de se apresentar no mesmo lugar. Por quê? Ele já conhecia a audiência, já tinha o time, o ambiente, as pessoas que estavam lá, o que funciona, o que não funciona, e ficava claro, quando chegava um novo comediante e se apresentava, ele não conseguia empatizar com o lugar, era vaiado e ele acabava não voltando. Mas se alguém chegasse lá, se apresentasse pela primeira vez e estivesse presente no segundo dia, era uma chance maior de nos próximos 2 dias ele também estar presente, ou ela, e dali, assim, subsequentemente. Então, um outro exemplo que eu dou é dos livros, né? Então, hoje você tem um livro que está lá no top 5 da Veja, será que daqui a 50 anos esse livro vai ser lembrado? Ele vai ser utilizado pelas pessoas? Então, tem livros que a gente usa, por exemplo, A Arte da Guerra, a gente usa bastante em cibersegurança. Quando foi escrito? Ele está sendo utilizado até hoje. Então, a chance dele viver mais uma centena de anos é muito maior do que aquele livro, que está hoje no top 10 da Veja. Então, eu acho que vocês entenderam. E esse efeito Lindy, depois ele foi comprovado matematicamente. E para cibersegurança, o que eu uso de exemplo desse efeito Lindy? Gente, fazer o básico bem feito já se provou que funciona durante muitos anos. E fazer o básico, eu sei que não é sexy, não dá prêmio de melhor CISO, melhor CIO, mas se você hoje fizer o básico bem feito, você vai estar muito melhor do que a média de mercado. Vou até fazer uma piada com você aqui, Júnior. Desculpa te usar, mas eu não preciso correr mais que o Leão. Eu só preciso correr mais que o Júnior. Enquanto o Leão está ali, né, ocupado com o Júnior, eu já tive uma chance maior de escapar. Mais uma vez, aqui eu estou falando mais do cybercrime tradicional, porque quando a gente tem um nation attack, o motivador é muito maior, o hacktivismo, o motivador é muito maior, né? Mas se a gente consegue fazer hoje, colocar o duplo fator de autenticação para todo mundo, ter um processo, uma governança de aplicação de patch, monitoramento de antivírus instalado, EDR funcionando, ter o backup testado, funcionando, priorizado as aplicações que vão voltar, o restore em um outro lugar seguro, testar o restore,
ter um plano de resposta a incidente, ter os logs habilitados e auditoria. Se de repente acontecer um ataque, a gente conseguir fazer todo o processo de resposta a incidente e ter essas informações na mão, ajuda muito. Criptografia de computador também, criptografia de dados em repouso, são alguns tipos de criptografia que não são tão complexos, porque o atacante, na hora que chegar lá, roubar o seu computador, ele não vai ter acesso aos dados que estão ali, ou se ele pegar um HD do teu servidor, também não vai ter acesso aos dados que estão ali. Lógico, depois criptografia de banco de dados, criptografia de informações sensíveis. Essa parte de fazer o básico bem feito, mais uma vez, não é sexy. Dá trabalho, tem que colocar a mão na massa, tem que ter os indicadores, está monitorando a todo momento. Mas se você fizer isso, com certeza o teu nível de segurança, a tua postura vai estar muito melhor do que a média de mercado, tá bom? A estratégia Barbell também é um outro conceito muito difundido e conhecido na área de finanças, onde você diz que 90%, 80% do teu portfólio estará investido em lugares que você não vai desvalorizar o dinheiro, no mínimo valorizando mais que a inflação, mas que são de riscos baixíssimos. Mas, por que não 10% desse seu investimento estar em ações de risco, estar em criptomoedas, estar em coisas não tradicionais? Porque, de repente, você, dentro desses 10%, acertando uma boa, você consegue fazer com que esses 10% do teu patrimônio se torne 90% do seu patrimônio. Lógico, depois que você conseguiu acertar essa, você rebalanceia para sempre voltar à estratégia Barbell tradicional. Eu uso isso aqui como exemplo para a parte dos investimentos em cibersegurança. Infelizmente, o budget não é infinito. Eu lembro quando eu estava na FireEye que o presidente do Bank of America disse um dia, né? Para segurança não tem dinheiro suficiente, é um cheque em branco para cibersegurança. A gente sabe que, na verdade, não é assim. São muitos desafios, a gente tem que priorizar. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, 80%, 90% para fazer esse básico bem feito, né? E 10%, 20% sim para coisas disruptivas, mas aí para priorizar essas tecnologias como machine learning, inteligência artificial, criptografia quântica, mais focado aonde estão as joias da coroa. Então, se você tem que balancear onde fazer seu investimento, tenha certeza que o básico bem feito está sendo feito adicional, porque ali você pode até ter um computador infectado, ter uma senha roubada, mas você continua ali na periferia, você não chegou aonde estão as joias da coroa. Mais uma vez, gente, essa é uma visão, é uma abordagem e uma sugestão. Espero que vocês estejam gostando. O conceito da via negativa é bem interessante também, porque o conceito da via negativa diz que uma desconfirmação ela pode ser muito mais poderosa do que uma confirmação. O que eu quero dizer com isso no conceito de cibersegurança? Imaginem vocês, pintou um alerta ali segunda-feira de manhã. Você bate o olho, é um ataque, está confirmado, tranquilo. De novo, é um ataque, está confirmado, tranquilo, bloqueado. Opa, peraí, passou alguma coisa aqui. Não está com cara de ataque, mas está estranho. Deixa eu fazer a investigação. Analisou o e-mail, vê para quem chegou, vê quem clicou, analisa o computador, vê se roubou a credencial, se teve movimentação lateral, e você vai continuando nesse processo de investigação. Às vezes pode ser complexo, que pode durar mais do que um dia, dura 3 dias, e aí você chega lá no final, valida com o usuário, valida com a área, e a área diz, não, isso aqui realmente é um PDF válido. Realmente ele não deveria estar fazendo essas chamadas, o hash estava estranho, a maneira de executar, pode ter N variáveis ali que te induziu a achar que poderia ser um artefato malicioso. Mas quando você pegou e validou que não era, muitas pessoas poderiam ter falado assim, poxa, gastei 3 dias fazendo isso, né? Mas olha só que interessante, essa desconfirmação ela foi poderosa porque você validou todo o teu processo de resposta a incidente, você tinha os logs, você conseguia chegar até os indicadores, até as pessoas, né? Tudo isso foi validado, você interagiu com as áreas, o processo todo fluiu muito bem. Então, apesar de ter sido uma desconfirmação, um falso positivo, você validou
todo esse processo e ele estava a contento. Perfeito, isso aí. Depois eu uso um outro exemplo numa outra abordagem, que é o skin in the game. O skin in the game, ele tem que estar para toda a corporação. Não é só para o time de cibersegurança, não é só para o time de cyber. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, ao menos um dos membros do board já tem que ter conhecimentos em cibersegurança. Porque nem eu imaginava, com mais de 20 anos de carreira em cibersegurança, um ataque conseguir interromper a continuidade de negócio. Ele se tornou um risco operacional. Lógico que a gente não vai comemorar quando infecta um computador ou rouba uma senha, mas se parar uma fábrica, o navio não conseguir atracar, o problema ele é muito maior. Então, quando você tem esse tamanho de problema, sim, ele tem que estar listado como um risco ali dentro do board. O board tem que fazer perguntas super relevantes para garantir que tudo está sendo feito. Ele pode ser um agente para trazer os investimentos necessários para o CISO, que de repente o CEO não está com a mesma visão. Tem um paper muito legal do Nelson Novaes, que ele fez no MIT, se eu não me engano, que ele coloca 7 perguntas que qualquer membro de board pode e deve fazer para o pessoal de cibersegurança para garantir que as coisas estão sendo feitas como tem que fazer, porque o membro do board, ele tem uma responsabilidade fiduciária, ele tem que garantir a continuidade de negócio e agregar valor para a operação. Então, sim, isso faz parte das obrigações dele. E aí, quando a gente fala, aquele exemplo que eu dei do usuário, né, o usuário também tem que ter esse skin in the game, lógico, de evitar de clicar alguma coisa se todas as camadas falharam, mas se clicar, ele ter essa tranquilidade de colaborar. Se esse assunto não chegou nos executivos, um exemplo que eu dou, que acaba ajudando bastante dentro de uma reunião, é pegar e falar assim, gente, se tocar o alarme de incêndio aqui agora, o que a gente faz? Algumas pessoas falam, não sei o que fazer. Eu falei, gente, o pessoal tem que treinar mais isso, né? Mas muitas pessoas aqui já passaram por esse processo. Tem que deixar as coisas na mesa, levantar, andar com calma até a saída de emergência e encontrar no ponto de encontro lá embaixo. Isso é cronometrado. E aí você vai vendo, né? Como que isso evoluiu ou regrediu e aí você toma algumas ações. E aí, quando o pessoal entendeu esse contexto, vocês façam essa pergunta. E se um ataque ransomware agora criptografar tudo que está aqui dentro, o que a gente faz? A gente chama o board, a gente avisa a ANP, a gente contrata um parceiro para fazer o processo de resposta a incidente, alguém para negociar com o atacante que está me extorquindo aqui com relação ao ransomware, eu desligo os servidores da tomada, como eu mando a comunicação para o mercado? Quem que vai fazer, o porta-voz da empresa ou é o CEO? Quando você começa a colocar tudo isso na mesa, o pessoal fica com um grande ponto de interrogação na cabeça, mas você fala, gente, não tem problema. O importante é que vocês entenderam o tamanho do desafio e a partir de agora nós faremos por quarta algumas iniciativas, alguns treinamentos. Não é só você escrever teu plano de resposta a incidente, você tem que treinar, que na hora que teu ambiente está parado, nada funciona, pessoal, dá dor de barriga, dá tremedeira, sua frio, né? Então, esse desafio é muito grande, mas se você foi lá e todo mundo treinou mesmo. Pode começar com um tabletop, depois pode ser um exercício mais executivo que o pessoal de comunicação e o presidente tem que escrever uma carta e depois se analisa, né? Se aquela carta fosse enviada ao mercado, qual que seria o impacto, positivo, negativo e assim por diante. Lógico, tomara que nunca aconteça, mas se acontecer, todo mundo sabe o que fazer, trabalhe em equipe para conseguir voltar o negócio a operar o mais rápido possível, tá bom? Outra coisa que ainda acontece no dia a dia, eu vou a algumas empresas e comento sobre isso. Dou um exemplo de ataques que estão acontecendo, ataques para a indústria, ataques para alto forno, ataques onde se muda a composição da água dentro de um fornecimento para uma determinada população. Então, não são mais ataques que você criptografa um computador, criptografa o sistema que controla tudo isso. Eu faço o ataque, eu entro nas PLCs, né, que fazem todos os controles desses dispositivos industriais, e eu reprogramo. E eu reprogramo para abrir um relé e dar uma sobrecarga na cidade, um redutor de gás não reduzir mais, ele pegar e mandar toda aquela pressão para o próximo segmento, aquele segmento explodir, aumenta a temperatura do alto forno até ele chegar ao ponto de explodir. Então, são coisas que são reais, estão acontecendo, não é só na guerra que a gente está passando agora. Isso são os nation state attacks ou grupos muito especializados e tem um pouco de hacktivismo também. Então, a gente não pode falar isso nunca vai
acontecer comigo? Porque o conceito do cisne negro, ele foi muito usado também na área dos investimentos, né? Então, quando você está nos investimentos, você tenta prever tudo, entender padrões, e quando tem um acontecimento muito fora da curva, como aconteceu com a pandemia, ninguém estava prevendo aquilo, ninguém se prepara para aquilo, ou um crash da bolsa. Então, tudo isso acaba gerando um problema muito grande. E por que eles falavam do cisne negro? Antigamente, só se tinha um conhecimento de cisnes brancos. E antigamente a comunicação não era tão fácil como é hoje, então a informação demorava muito para chegar de um lugar ao outro. E se descobriu na Austrália, cisnes negros. E eles tinham uma característica que eles não eram aves, que eles não são aves migratórias. Então nenhum outro lugar do mundo tinha um conhecimento que cisnes negros existiam. Mas não é que de repente eles se descobrem. Então, é isso que eu falo para o pessoal. Infelizmente, cisnes negros, eles existem. Por mais que a gente se prepare, por mais que a gente entenda que tem uma melhor postura, isso pode acontecer. E se a gente, com essa postura antifrágil, consegue treinar, imaginar cenários, a gente consegue estar numa postura muito mais adequada frente aos desafios que nós encaramos hoje em dia. E eu queria concluir aqui a minha apresentação para você com uma frase, que eu só sei o que nada sei. Para que a gente tenha menos certezas, aceite mais as incertezas e que a tomada de decisão seja sempre baseada em probabilidades e cenários de exposição. Quando a gente passa a ter essa abordagem, nós tiramos da equação esse coeficiente do sentimento, do achismo, e quando você leva esse tipo de abordagem para o board, porque a linguagem do board é risco, a gente nunca pode esquecer disso, nós levamos para o board, quando estamos fazendo, por exemplo, o planejamento de investimento, 3 cenários. Um cenário para quem é totalmente intolerante ao risco, o investimento vai ser maior, um cenário intermediário e um cenário mais conservador, para quem é mais tolerante ao risco. Dependendo da vertical, dependendo da gestão da sua empresa, eles podem ter abordagens diferentes. Quando você apresenta, debate esses cenários, mostra os investimentos e todo mundo concorda, por exemplo, que o cenário ideal é o intermediário, essa decisão ela foi compartilhada, o risco é compartilhado entre os executivos, entre o board, então o CISO está amparado por toda uma corporação. E aí vai ficar muito mais fácil nas reuniões vetores de ataque, redução dessa superfície de ataque, elevação de maturidade dentro de cada um. Executivos vão abraçar essa abordagem, essa grande causa e ajudar a gente a ter mais investimentos e posturas aí mais adequadas aos desafios que nós estamos enfrentando, que não são nada fáceis, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido esse conceito dos jogos infinitos, para mim faz muito sentido, cibersegurança não vai acabar, a gente vai estar nesse jogo para sempre, e essa abordagem de antifragilidade, onde a gente vai entender que vai receber o choque, mas como a gente pode ter essa postura de always learning, sempre aprendendo, melhorando processos, colocando novas ferramentas e se ajudando. Que esse fórum aqui seja mais um fórum que a gente consiga gerar um network de confiança, um lugar seguro, que a gente possa se ajudar. Sofrendo um ataque, tendo alguma informação do que possa vir a acontecer, compartilhar. Comunicação, eu sou super acessível. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E Júnior, é com você. Opa, tudo bem, Nicolas? Obrigado aí, excelente apresentação. Acho que a gente tem ainda 1 minuto, então vou fazer uma pergunta rápida que eu gostaria até para a gente resumir, associado a esse tema antifragilidade cibernética. Quando você entrou aqui, eu te perguntei o que é antifragilidade cibernética. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente exatamente um resuminho bem rápido sobre o que seria a antifragilidade, esse novo modelo que você está implementando para a continuidade dos negócios. Fala para a gente. Boa, então é muito mais uma postura para os CISOs, onde ele entende que vai melhorar a cada dia, aprender com os ataques e compartilhar essa postura com o negócio. Porque a partir dessa nova postura, a gente sabe
que está vulnerável, está suscetível, mas a todo dia a gente está melhorando um processo, a governança, colocando mais uma ferramenta, trazendo parceiros para nos ajudar, tentando pensar como atacante, fazendo esses treinamentos, exercícios, não só com o usuário, com o pessoal de TI, mas com todos os executivos. Essa nova abordagem, quando a gente fala antifragilidade, principalmente para o board, para os executivos que vivem essa parte das finanças, que leram na Cintalab, eu noto que tem uma empatia muito maior quando nós levamos esses temas de investimento e de postura frente aos desafios de cibersegurança de hoje. Excelente, Nicolas. Obrigado. A gente não tem mais tempo. Agradeço aí a sua disponibilidade de trazer esse tema para a gente. Antifragilidade cibernética. Vocês estão acompanhando, se quiser saber um pouquinho mais, é só entrar no perfil do Nicolas e falar diretamente com ele. Agradeço. Valeu, pessoal. Um abraço. Pessoal, a gente volta em alguns minutos, a gente vai ter um pequeno intervalo até o nosso painel do final do dia, que a gente vai falar um pouquinho sobre ransomware e o ecossistema de seguros cibernéticos. O que vem a seguir? Teremos aí o Yannis Stoyanis, que estará de volta, mas também Paulo e demais participantes. Voltamos já já. Tchau, tchau.